Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando já as aulas das semanas 6 e 7. Passa rápido, né? Já estamos na semana 6 e 7. Bom, seguindo a mesma lógica das outras videoaulas, né? Trabalhar com os conceitos referentes a 2 capítulos, equivalentes às semanas 6 e 7, e mais uns exercícios ao final, tá? Então vamos lá. Espero que todos estejam bem. Vamos começar. Bom, nas aulas passadas, a gente fez, desde a primeira semana de aula, né, discutindo um pouco sobre interações e forças. E aí começamos o capítulo 21, discutindo o conceito de carga, né, a propriedade de carga das partículas, força elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico, e aí campo de uma carga pontiforme, de um conjunto de cargas, de uma distribuição contínua, etc. Nas semanas 4 e 5, a gente explorou potencial elétrico, diferença de potencial, voltagem, né? E a capacitância, enfim, o funcionamento dos capacitores como armazenadores de campo e de carga, né? E agora a gente vai começar a explorar os circuitos, primeiro discutindo as principais variáveis, né? Corrente elétrica, resistência e força eletromotriz, parte do capítulo 25, e os circuitos de corrente contínua, parte do capítulo 26, tá? No final, fazer alguns exercícios como exemplo. Vale ressaltar aqui, a gente está conversando sobre isso no atendimento, né? Nesse semestre encurtado que a gente está, né? E ainda mais remoto, enfim, com todas essas dificuldades, a gente teve que fazer algumas escolhas. A escolha que eu fiz, por exemplo, foi de passar por todos os assuntos da disciplina, mas sem aprofundar muito os assuntos, né? Se a gente fosse aprofundar o estudo de corrente, resistência, enfim, de circuitos, a gente precisaria de muito mais aulas e ia deixar muitos assuntos de fora. Então a ideia, isso foi uma escolha minha mesmo, de passar por todos os assuntos, mas de uma maneira rápida para poder dar conta nesse processo maluco que a gente está, né? Então vamos lá. Primeiro vídeo, então, falar sobre corrente elétrica, densidade de corrente, resistividade, resistência e força eletromotriz. Tá? Então, primeiro assunto, corrente elétrica. Corrente elétrica não tem muito segredo, tá? Se a gente tiver uma carga elétrica que seja em movimento, já é uma corrente, tudo bem? Então, se você tiver um elétron em movimento, é uma corrente elétrica. Se você tiver um próton em movimento, é uma corrente elétrica. No entanto, se você controla o movimento dessas cargas, se elas estiverem em um movimento controlado, organizado, aí a gente pode dizer que há um circuito elétrico. Tá? Então, vai haver um circuito quando tem cargas em movimento organizado. E, nesse caso, há transporte de energia via condutores, né, por meio de materiais condutores, e esse transporte de energia é motivado por uma diferença de potencial. Lembra que a gente deu alguns exemplos no vídeo anterior, né, sobre diferença de potencial, como aquilo que faz as cargas positivas serem atraídas para onde tem menos potencial e as cargas negativas serem atraídas para onde tem mais potencial. Enfim, se você tiver aqui esse retângulo rosa aqui, é a representação de um condutor. Se você tiver um condutor em que não há diferença de potencial, então não tem campo elétrico, num sentido específico, e as cargas têm movimentos aleatórios aqui dentro. Lembra que toda a matéria, sólida, líquida, gasosa, enfim, toda a matéria é composta por cargas em movimento. E aí, dependendo da temperatura que está, tem mais movimento, enfim, mais agitação, mais vibração. Só que se você não tem um campo elétrico motivado por uma diferença de potencial, como aqui na direita com uma bateria, então as cargas têm movimentos aleatórios aqui dentro. Quando você coloca uma diferença de potencial, um lado com mais, um lado com menos potencial, e cria aqui um campo elétrico, começa a ter um movimento das cargas organizado, tá? Controlado. Enfim. Lembra da imagem dos capacitores? De que se você tem
cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro lado. Então, entre esses dois pontos você tem uma diferença de potencial, então você tem um campo elétrico controlado ali, né? Mais ou menos isso que acontece quando a gente liga um condutor entre um polo com mais potencial e com menos potencial de uma bateria, né? Enfim, o campo elétrico é o que é responsável por realizar trabalhos sobre as cargas. Isso aqui é fundamental, tá? Quando a gente acende uma lâmpada, por exemplo, em casa, você aperta o botão do interruptor, o condutor, os fios de cobre, enfim, eles estão recheados de cargas, né? Mas quando você aperta o botão, a lâmpada acende rapidamente, e não porque as cargas, elétrons, íons, enfim, ou buracos, no caso de semicondutores, né? Não porque as cargas saíram do interruptor e chegaram lá na lâmpada rapidinho e acender a lâmpada, né? Mas quem faz esse trabalho é o campo elétrico. O campo elétrico de uma carga, o campo elétrico criado no fio aqui, é que movimenta as cargas ao redor. Tá? Enfim, a gente vai explorar isso melhor mais pra frente. Tá? Não é uma carga que empurra a outra, é o campo elétrico que empurra todas as cargas ao mesmo tempo. Então uma carga que está lá do lado da lâmpada, quando você aperta aqui o interruptor, o campo elétrico viaja quase na velocidade da luz, então ele aciona a carga que está lá na lâmpada, né? Então todas as cargas que estão no condutor, na verdade, né? Não só as que estão no interruptor, isso que eu quero dizer. Tá? Bom, definição de corrente elétrica é muito simples. Fluxo de cargas, quanto de carga está fluindo numa determinada área do circuito por tempo. Tá? Então é uma taxa de quanto de carga está passando por tempo numa determinada área. Se a gente dá um zoom aqui nesse pedacinho do circuito, você tem uma área transversal aqui desse condutor, e quanto de carga está passando aqui por tempo é a definição de corrente, tá? Sem muito segredo. Se eu quiser saber a quantidade total de carga que passou ali num determinado tempo, aí eu preciso fazer a integração de todas essas cargas, esses elementos de carga, de zero até a quantidade que eu desejo, enfim, e aí eu posso usar I dt, passando para cá, né? De zero até o tempo, um intervalo de tempo que eu considerar necessário, né? Então, de um modo macroscópico, I é Q por ΔT, mas microscopicamente dq dt, né? Infinitesimalmente. Bom, unidade de medida de corrente, ampere, que significa 1 coulomb por segundo de cargas fluindo pela seção de área transversal ao condutor. Em homenagem aqui ao ampere, né? Alguns detalhes importantes. Primeiro, que há conservação de cargas em fluxo por malhas ou ramificações. Então, por exemplo, nessa figura aqui da direita, se está chegando uma corrente I0 num determinado nó, em que a corrente se divide, a quantidade de cargas por tempo que estava chegando aqui, que é a corrente, se mantém conservada na soma das outras demais correntes, né? Independentemente do formato do nó, enfim, dos fios. Lembra que os condutores aqui, independentemente do comprimento, se são flexíveis ou não, quem faz essa aceleração é o campo elétrico, então a forma independe, tá? Tudo bem? Conservação de cargas porque as cargas não desaparecem, né? E aí dá até pra gente fazer uma analogia com fluxo de água, por exemplo, em encanamento. Bom, o sentido convencional da corrente é o sentido do movimento de cargas positivas, ou seja, o sentido do campo. Voltando aqui na outra figura, ó, se eu tenho aqui essas setas compridas aqui, que são representações do campo elétrico. Se o campo elétrico está direcionado para cá, é para cá que é o sentido da corrente convencional. É importante lembrar que quando isso foi definido, não se conheciam os elétrons, né? No século XVIII e XIX não se conheciam as partículas subatômicas. Então havia a hipótese de que tanto as cargas positivas quanto negativas fluíam pelos materiais igualmente. Depois que a gente foi entender que os elétrons aqui fluem principalmente nos metais, né? E não os prótons. De todo modo, o sentido convencional é o das cargas positivas, ao sentido do campo elétrico.
E, por fim, apesar da corrente ser sempre representada com uma seta, né, indicando fluxo, ela é uma grandeza escalar. Tá? Ela é uma taxa de variação no tempo de cargas de modo escalar. E densidade de corrente? Bom, é fundamental também para a gente entender o que acontece nos materiais, especialmente nos condutores, entender qual a densidade de fluxo de corrente em função daquele material, né? Cada material permite mais ou menos densidade de corrente de acordo com sua estrutura molecular, né? Tem materiais que têm muitos elétrons livres, outros têm poucos elétrons livres, então a densidade de corrente possível em um material é diferente da do outro material, né? Vamos analisar o que significa essa densidade de corrente, né? Bom, considerando aqui campo elétrico orientado para a direita, tá? Forma como está na figura, uma seção reta de área A, tá aqui, parece uma moeda aqui, né? Considerando cargas positivas, tá? Então imaginem aí íons positivos, enfim, um fluxo de íons, ou mesmo de prótons, enfim. O que a gente pode determinar como densidade dessa corrente? Então, velocidade média de arraste dessas partículas, lembrando que aqui está uma representação simbólica das cargas fluindo no meio como se fosse uma tubulação, né? E na prática não é assim, né? Você tem lá milhões e milhões de átomos e as cargas vão se chocando e colidindo com aqueles milhões de átomos. Mas a gente pode calcular a velocidade média de arraste, né? Velocidade média dessas cargas, a partir de uma interpretação de uma seção infinitesimal aqui, de largura infinitesimal dx, né? Então, se eu tenho uma largura dx e as cargas se movimentam com uma velocidade VA média, essa largura dessa moeda aqui, que é essa representação dessa área, vai ser VA dt, né? Lembra lá que velocidade é dx dt, esse x aqui era para ter ficado grande, né? Velocidade é dx dt, então se eu quero dx, VA dt. Então, esse é o comprimento dessa seção de área infinitesimal. Essa seção tem um volume, né? E esse volume, para esse comprimento dx, esse dv tem essa área, vezes dx, que é VA dt, né? Quantidade de partículas fluindo por esse volume, por esse elemento de volume, durante um certo tempo, né? Durante dt. Essa quantidade de partículas vai depender do quê? Bom, N aqui, número de partículas disponíveis circulando ali naquele volume, tá? Lembra que é por volume aqui, vezes esse volume, que é o AVA dt. Já vai chegar ao que interessa aqui. Então, a quantidade de carga fluindo por dA é a quantidade de carga elementar de cada partícula vezes a densidade de partículas ali naquele volume, né? Então aqui eu tenho a quantidade de partículas no volume. Se cada partícula tem uma carga Q, a quantidade total de carga, em função do tempo, vai ser a carga de cada uma vezes a quantidade de partículas, né? Isso significa que, como a corrente é dq dt, né? Lembrando aqui atrás, cadê? Voltei demais, né? Como a corrente é dq dt e a quantidade de carga no tempo dq em função de dt depende dessas variáveis, então se eu passo dt aqui dividindo dq por dt, eu tenho a corrente, né? Então a corrente que passa naquele volume. Se eu quero então trabalhar com a densidade de corrente, vale a pena trabalhar com densidade por área, já que a área ali é fixa do condutor. Então, dependendo do material que eu tenho, se eu tenho um fio de cobre, um fio de prata, um fio de tungstênio, etc., a densidade de corrente possível para cada um pode ser calculada analisando a área da seção transversal do fio, ou seja, a bitola do fio, né, o diâmetro do fio, e a corrente que passa por esse diâmetro do fio. Então, densidade de corrente, corrente por área, como a corrente depende aqui do volume, e esse volume está em função da área, quando eu divido corrente por área, fica só
o módulo da carga, que pode ser uma densidade positiva ou negativa, né? A densidade de cargas por volume e a velocidade de arraste daquelas cargas, né? Então a densidade de corrente vai depender da velocidade de arraste e da disponibilidade de cargas por volume que o material proporciona, né? Unidade de medida, ampere por metro quadrado, tá? No sistema internacional, sem novidades. Bom, então aqui a gente encerrou o assunto de corrente. Então, corrente e densidade de corrente. Tudo bem? São duas variáveis importantes aí para a gente entender a dinâmica de circuitos. Vou falar então de resistividade e resistência. Vou beber uma água, né? Bom, aqui há uma percepção experimental que é fundamental, tá? Que é a lei de Ohm da maneira bruta, né? A lei de Ohm da maneira original. Para muitos materiais, como eu falei, cada material tem uma característica, né? Uma possibilidade de densidade de corrente, mas para muitos materiais a densidade de corrente, né, que a gente está usando como J, é proporcional ao campo elétrico dentro do condutor. Esse campo aqui, né? Cadê? Aqui. Então, em muitos materiais, dependendo do campo elétrico que foi gerado pela bateria, pela fonte, você tem uma densidade de corrente que é proporcional a esse campo. E num modelo ideal, num material sem impurezas, enfim, sem produção de outras energias a não ser a elétrica, a razão campo elétrico dividido por densidade de corrente é constante. Então a gente fala que um material é ôhmico, né, seguindo a lei de Ohm, quando essa razão campo elétrico por densidade de corrente dentro do material é constante. Tá? E essa razão E por J é definida como resistividade do material, com o R grego aqui, ρ, né? Então o ρ, que é a densidade do material, é a razão entre o campo elétrico e a densidade de corrente no circuito. Tá? Então, se um material é tido como ôhmico, a resistividade é constante. Tá? Então, o fluxo de campo elétrico pela densidade de corrente se mantém constante. Unidade de medida, ohm e metro. Tá? Ohm em função da unidade de resistência, que a gente vai ver que foi definida como ohm, vezes metro, né? Enfim, eu não estou fazendo trabalho aqui de abrir as unidades de medidas, fazer análise dimensional, né, do campo e da densidade de corrente, porque é gastar um tempo que eu acho que não precisa agora. Tá? Uma outra função, que é o inverso da resistividade, é a condutividade, aqui utilizada como sigma minúsculo, né? A resistividade, perceba, é quanto que o campo elétrico vai conseguir produzir uma corrente em determinado material. Então, se a corrente, repara aqui a equação da resistividade, né? Se a densidade de corrente é muito grande, significa que a resistividade é muito pequena, né? Porque está no denominador. Então, se tem muito fluxo de cargas, é porque a resistividade é pequena. O material oferece pouca resistência ao fluxo de cargas, né? Se a densidade de corrente é pequena, mesmo com um campo grande, então a resistividade é grande, né? E o inverso disso é a condutividade, que é 1 sobre ρ, 1 sobre a resistividade, que significa que se o fluxo de corrente é muito grande, mesmo com um campo pequenininho, então a condutividade é muito grande, né? Então o material é um bom condutor. Tá? Então essas basicamente as características dos materiais bons condutores, bons isolantes, enfim. Tá? A unidade de medida aqui era para ser sigma, né, da condutividade. Tá? Esqueci de trocar ohm e metro elevado a menos 1, porque é o contrário do ρ, né? Alguns exemplos aqui de resistividade e de condutividade de alguns materiais. Tá? Depois eu vou citar ali mais para frente que a condutividade e a resistividade dependem da temperatura.
mas em faixas pequenas de temperatura a gente considera constante. Então a resistividade, por exemplo, a 20 graus Celsius e a condutividade a 20 graus Celsius de alguns materiais, aqui metais basicamente, né? Então prata, cobre, cobre cozido, ouro, alumínio, enfim. Se você pega os metais, você vê que está na ordem de 10 a menos 8. São ótimos condutores, então pouco resistivos, né? Você vê que a condutividade dá da ordem de 10 a sétima e a resistividade da ordem de 10 a menos 8. Então são pouco resistivos, resistividade pequena, condutividade grande. Se você pega materiais mais isolantes, então aqui embaixo, ó, o ar, borracha, o diamante, enfim, vidro, madeira seca, né? A resistividade dá da ordem de 10 a 15, 10 a 12, 10 a 16, enfim. Então você vê que são muito resistivos, né? São materiais ótimos isolantes, excelentes isolantes. E a condutividade é muito pequena, né? Então a condutividade 10 a menos 16, menos 9, menos 15, enfim. Tá? Quantidade bem pequenininha. E resistência, então. Resistência tem uma ligação, claro, né? Então, sobrou umas fórmulas aqui. Como a gente viu anteriormente, então, a resistividade de um material é a razão campo elétrico por densidade de corrente. De tal modo que, se eu quiser escrever da forma vetorial, o campo elétrico está na direção da densidade de corrente. Tá? Eu tinha comentado, né, que a corrente elétrica é escalar, a densidade de corrente é um vetor. Tá? Então, na direção no sentido do campo elétrico. Se a gente pega um condutor ou um componente de um circuito, lá um capacitor, um resistor, um indutor, uma lâmpada, enfim, qualquer componente de um circuito, é mais fácil medir tensão ou diferença de potencial e corrente do que medir o campo elétrico dentro desse condutor, dentro desse componente, e a densidade de corrente dentro desse componente. Tá? Então, como é mais fácil medir diferença de potencial e corrente do que campo elétrico e densidade de corrente, é comum a gente trabalhar com essa adaptação, em vez de usar a densidade de corrente, usar a corrente, então fazendo a densidade vezes a área, e em vez de usar o campo elétrico, fazer a diferença de potencial fazendo campo vezes a distância. Tá? No caso aqui, se eu tiver um fio de comprimento L, então é o campo vezes esse comprimento L. Lembra lá dos capacitores de novo, né? Se você tem uma distância entre as placas do capacitor, entre uma diferença de potencial, entre um potencial maior e um menor, o campo vai estar proporcional àquela distância, né? Outra forma de enxergar essa equação é lembrando lá da equação de campo elétrico, que é KQ sobre R quadrado, e a equação de potencial, que tem a ver com KQR e não R quadrado. Então a diferença entre um R e um R quadrado está justamente nesse L aqui ou nesse R, dependendo do sistema. Tá? Então, se eu junto essas duas equações aqui, junto com a equação da resistividade, tá? Pega essa daqui, E igual a ρ vezes J, né? Então o E é a tensão sobre L e o J é a corrente sobre a área. E eu tenho essa relação entre corrente e tensão, que depende do formato do material, e eu não preciso mais do campo e da densidade de corrente, que são mais difíceis de trabalhar na prática, né? Aí a gente define, então, resistência elétrica de um material com a relação entre a diferença de potencial e a corrente que passa por um material. Tá? Definição, tá? Que não tem muito que a gente discutir, é como uma definição de velocidade, né? Velocidade é quanto que se deslocamento no espaço em função do tempo. A gente não mede velocidade, a gente mede o espaço e mede o tempo. E aí a gente calcula a velocidade. Aqui parecido, a gente mede tensão, mede corrente e calcula a resistência a partir dessas outras variáveis que são mensuráveis, né? Mas tem um multímetro que mede resistência. Ele mede porque ele aplica uma tensão e vê a corrente que passa, e aí ele mede a resistência, né? O que ele mede é tensão e corrente. Resistência ele calcula.
E a gente comparando então VI, voltando aqui nessa equação, se a gente passa o I para cá, né, o L para lá, enfim, já que a gente definiu resistência como V por I, então dá resistência em função da resistividade do material e do formato do material, comprimento e bitola do fio, né, a área da seção transversal. Tá? Unidade de medida de resistência é o ohm, em homenagem ao George Ohm, né? Percebeu aquela relação da resistividade. Tá? Como eu disse agora há pouco, a resistividade e, por consequência, a resistência, porque um é função do outro, depende da temperatura do material. Tá? Então, dá para a gente trabalhar com essas equações, a gente não vai fazer isso agora, tá? Estou deixando aqui só para não deixar de comentar, talvez apareça um ou outro exercício da lista 3, mas uma equação linear aqui, simples, né? A densidade em função da temperatura e a resistividade em função da temperatura e a resistência em função da temperatura. Tá? Por fim, para encerrar esse primeiro bloco do vídeo, força eletromotriz. Então falamos de corrente elétrica, densidade de corrente, resistividade, resistência e agora força eletromotriz, também conhecida como FEM, e que geralmente se usa epsilon como letra para representar, né, como símbolo de representação. Então, primeiro, uma analogia com um sistema gravitacional de novo. Tá? Um circuito com água em declive. Se você pega um circuito assim, um toboágua, em que fica escorrendo água aqui o tempo inteiro. Né? Então, a água sobe, desce por aqui e fica circulando. Então, é um circuito com água. Tá? A pergunta é, como que a água mantém a circulação intermitente? Né? Como é que continua subindo água e descendo aqui da piscina, subindo e descendo o tempo inteiro para as pessoas se divertirem aqui? Imagina que se tivesse seco não ia ser muito agradável, né? Se está num clima quente, sol, essa tubulação de plástico aqui seca ia ficar uma coisa meio desagradável de descer. Mas então tem que ficar esse fluxo de água constante aqui. O que faz essa água manter a circulação? Bom, certamente tem uma bomba elétrica, provavelmente, que joga essa água para cima novamente utilizando energia elétrica, né? Se for uma bomba elétrica. Então tem uma bomba que pega o potencial da água aqui embaixo, que estava um potencial gravitacional baixo, né, em termos de altura baixa, e eleva esse potencial para a água depois descer, e aí eleva o potencial de novo. Então fica uma fonte aqui, uma bomba de água, elevando o potencial das partículas de água. Né? Num circuito, você, para ter a circulação das cargas intermitente, o circuito funcionando, precisa ter uma fonte de elevação de potencial. Tá? Pode ser uma bateria, uma pilha, alguma coisa que eleva o potencial. Então as partículas, imagina aqui que tem um potencial maior e um potencial menor. Se não tivesse uma fonte que fizesse essa elevação do menor para o maior, o que aconteceria com as cargas? Igual a água no toboágua lá. As cargas viriam todas para o potencial menor, as cargas positivas, e pararia, né? Então tem que ter uma fonte que eleve o potencial e mantenha as cargas circulando, né? Tá? Geralmente faz isso no processo de transformação de energia, ou transforma energia química em energia elétrica, ou energia mecânica em elétrica, enfim, algum sistema tem para fazer essa elevação de potencial, não tem milagre. Em circuitos, como que a gente representa? Bom, uma bateria é representada com um lado com mais potencial, um lado com menos potencial, né? E aqui é a força eletromotriz dessa bateria, que faz essa elevação de potencial. Tá? A força eletromotriz ela produz uma corrente positiva de onde tem menos potencial para onde tem mais potencial. Tá? No sentido convencional, né? Numa fonte ideal, se você tiver uma bateria ideal, que não gasta energia, porque a princípio a bateria não é para gastar energia, é para fornecer energia para o circuito, né? Então a força eletromotriz é igual à diferença de potencial entre os dois lados da bateria, ou aqui entre o ponto A e B, que são os dois lados da bateria, e é R vezes I, como a gente já discutiu, já que R é V sobre I por definição, né? Numa fonte real, que é o mais comum,
há uma resistência interna e um consumo de energia. Então, uma bateria normal, uma pilha, qualquer que seja a fonte de energia, bateria de carro, enfim, ela vai consumir parte dessa energia. Tá? Geralmente é muito pouco. Em geral a gente despreza, mas dependendo do circuito que a gente está montando, não dá para desprezar. Então, como que a gente representa? Essa caixa azul aqui, ó, a bateria. Então, dentro da bateria tem uma força eletromotriz de tantos volts e uma resistência interna que já vai consumir parte dessa energia. De tal forma que, para o circuito aqui de A para B, que são os polos do circuito, o contato do circuito, não vai ter a mesma diferença de potencial originalmente que tem internamente na bateria, né? Porque parte caiu nessa resistência interna. Então a gente tem que a tensão no circuito, a diferença de potencial no circuito, a que vai para o circuito efetivamente, é a diferença de potencial ideal da bateria menos o potencial que foi consumido por essa resistência interna. Lembre que R vezes I é o potencial consumido ali, a tensão utilizada por essa resistência interna. Então, essa diferença de potencial AB, que é o que vai para o circuito, é o que vai ter relação com a corrente que passa no circuito e a resistência equivalente do circuito. Tá? Enfim, vamos falar de circuitos então. Vou encerrar esse vídeo por aqui.